Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez com você. Eu sou a Dani Chinor. Eu sou a Elo Bocaiúva. E eu sou a Elo De Carli. Nós somos do Projeto Íntegra e é uma alegria nós estarmos aqui hoje num mês tão especial como é o mês de agosto. Esse mês, especificamente, a gente preparou algo muito especial para todo mundo, né, Elo? Sim. O mês de agosto é o mês que aqui no Brasil a gente tem a comemoração do Dia dos Pais. E aí nós começamos a conversar e orar ao Senhor, e esse mês todo você vai nos acompanhar e você vai perceber que você vai ser muito edificada com episódios com homens participando com a gente, falando desse tema tão importante que é a paternidade. Sim. E esse é o tema de hoje, né? Surpresinhas, né, em agosto. Surpresinhas, pra mulherada. em agosto. E esse tema paternidade é tão lindo na Bíblia, né? Sim. E a gente quer começar pela palavra que é a verdade, né? Que é a palavra do Senhor. A gente tem tantas coisas assim, eu chamo românticas, né? Sim. A respeito de pais. E no mês de agosto a gente vê propagandas assim daqueles homens que parecem perfeitos e não têm defeitos, né? É bacana. E é bonito de ver, né? E depois, na vida real, existem tantas coisas aí. Mas, como nós estamos aqui centrados na palavra de Deus, Sim. Elo, eu vou começar com você, tá, Elo? Sim. Eu queria, na verdade, que você compartilhasse aí com a gente, né? O que a palavra de Deus fala a respeito dessa figura paterna que foi repartida com o homem, né? Como é que foi a criação desse homem? Como é que foi esse projeto que Deus determinou e que é possível a gente vivê-lo até hoje? Como é que foi essa Sim. criação de Deus e aí o que Deus deu a esse homem, né? Sim. Tantas coisas, né? Aham. A gente tem estudado, né, no design divino, né, e ensinado as mulheres. O anseio de todas elas é que os homens, né, os maridos dela tenham acesso, né, a esse material. E a gente realmente fala, calma, né? Primeiro a gente que precisa assimilar tudo isso, né? E é bonito como a palavra de Deus já fala ali, em Gênesis, na criação, e de repente ele cria o homem do pó da terra, né, com propósitos, com planos benditos. E essa aula, né, a Elo que sempre iniciou contando sobre Gênesis ali, a gente vê, né, o homem sendo criado, cuidado, ensinado. Eu lembro muito uma frase sua que você fala, né, uma faculdade que Adão teve ali, né, com o próprio Deus. Nossa. Deus foi instruindo ele. Um treinamento, né? O treinamento e passando as instruções, passando serviços, o trabalho, né, o quanto que é importante o homem trabalhar. Ele é referência, sim, do trabalho. O trabalho é bênção, né? Não veio pós-queda, né? Então, assim, é tão lindo a gente ver o que os homens carregam na representatividade, que é a função como se fosse Jesus ali, né? Jesus com a sua noiva, que é a igreja. Sim. E os homens recebem esse legado, né, do Senhor de cuidar das suas esposas. E bonito ver como Deus, como Ele arquitetou tudo isso, né? Ele teve esses planos e propósitos de fazer dessa forma. E o lindo de tudo isso é que, através de tudo isso, Ele mostrar para nós a sua natureza e o seu caráter de pai. Sim. Né? Então, eu acho muito lindo isso. Eu adoro conversar sobre isso, porque o Senhor fez na criação, né, símbolos, né, prints dele, né, do que ele é. E a figura do homem é o começo, né? E eu acho a coisa mais muito linda, assim, bonito. que eu acho em Gênesis, né, quando a gente lê, que quando a gente começou a estudar mais profundamente, Gênesis 1, Gênesis 2 ali, né, eu realmente parei para pensar o privilégio que o homem viveu com Deus, Isso. né? O homem foi a única pessoa, a única criação, né, humana que teve o privilégio de ter um relacionamento exclusivo com Deus. Só ele e o seu Só Criador. ele e o seu Criador. E assim, eu fico pensando assim, como era esse pai, Deus Pai,
instruindo Adão nos detalhes, Sim. né? E Criando confiando Adão também, né? e repartindo isso com Confiando Adão. com Adão para ele dar nome, para ele poder Não, escolher, eu acho né? isso fantástico. O nome que quis dar aos animais, né? Porque Deus poderia ter mandado, né? Faz isso, faz aquilo. Isso. Não, meu filho, escolha, né? E isso eu acho lindo em Gênesis, assim, uma coisa que me marcou muito e me marca. Eu falo, nossa, que privilégio, né? Porque quando Deus fez a mulher, ela já chegou, já existia um relacionamento entre o homem e Deus, né? Sim. Ela entrou ali, né? E é legal, Dani, a gente falar disso na questão de que a mulher recebe também todas essas Com instruções, certeza. mas agora a partir da boca de quem? Do Do homem, homem. de Adão, né? Sim. Então, Deus confere essa responsabilidade de passar sobre ele a teologia, a vida prática, o que fazer, Quem os é o perigos, Senhor, né? como proteger, tudo ali a partir de Adão. E isso é um outro ponto que nós, mulheres, precisamos entender, né? Isso não nos diminui nem um Não, pouco. De O jeito fato nenhum, né? de nós... mas é importante, né, falar isso. Sim. De nós virmos depois, Aham. né? Que cuidado é esse que o Senhor teve, né, para com a gente? De criar o homem Que e de dar proteção é muitas essa, né? incumbências para ele, esse treinamento, ele ensinou esse homem a ser líder, porque essa liberdade que Deus deu para ele de, né, essa autonomia, né, de você vai dar nome aos animais, você Sim. vai cuidar do jardim, você cultivar e guardar o jardim, né? Sim. E depois de tudo isso ele criou a A mulher. mulher. E cria a mulher já dentro do jardim. Dentro do né? jardim. O E com esse homem treinado. Então, olha que cuidado, né? E o equívoco que há hoje, né, da mulherada, né? Que, eu sou mais eu e eu resolvo, eu não preciso de ninguém. Então, é muito engano, né? E é Muito interessante engano. também, né? A questão de quando, mesmo a mulher falhando, mesmo a mulher pecando, porque ela que teve ali o tete a tete, né? Com a serpente que caiu. Mas quando Deus vem corrigir, ele vai diretamente No homem. no homem, né? No Recai a responsável. responsabilidade. Tipo, cadê você, né? Que não estava aqui Filhão, para cuidou. cuidar, né? Para Você proteger. não fez o que eu te criei para fazer, né? Exato. Mas é lindo Gênesis, Ai, né? é Mas a demais. gente tá É importantíssimo, né, lindo, gente? lindo, Nossa. lindo. Porém, Sim. amadas, nós fomos aprendendo sobre isso, né? E eu gosto sempre, a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts, né? Os processos que Deus nos permite viver para realmente se debruçar na palavra dele e falar, Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor está me ensinando a ser ela o meu prazer, né? Mas isso não é instantaneamente. Então, falando em paternidade, Elô, Diga. eu queria te fazer essa pergunta. Quando você pensa na palavra pai, né? Que imagem vem na sua mente? Ai, meu Deus. Eu falo que eu sou seca, mas ó, capaz de sair uma lágrima. Mas escorreu umas lágrimas. Ai, meu Deus. Não. É muito lindo, né? Eu, assim, a hora que você pergunta, me vem, né? A imagem. Realmente do meu pai. Meu pai era enorme, era grande, né? E ele era lindo. E eu só pude, né, conviver com ele por 10 anos. Os 10 primeiros anos da minha vida, e depois ele faleceu. Só que, assim, ele ainda, até hoje, né, assim, lembro do quanto ele foi esse Uma figura protetor. forte. Muito. Mas não só por conta do tamanho, mas de realmente cuidar da família, de delícia. proteger, do sustento, né? E eu vejo que Deus é assim conosco também. Então, Que para legal. mim... E até fisicamente ele era grandão. Então, assim, para mim, é muito tranquilo, né? Essa paternidade mesmo, vem Deus, o que eu tive com o meu pai, né? E também, ele faleceu muito cedo, e até hoje, né? A gente desfruta do trabalho dele. Os meus filhos, hoje o meu neto, é beneficiado com sustento que um dia ele deixou para nós. Olha. E assim é Deus, né? Que ele vai passando de geração em geração. Né? Então, assim, realmente é muito forte, eu acho lindo. E sentir, eu lembro, esses dias eu estava pegando, né, na mãozinha do meu neto. Olha, está embargado. Calma. Embarga, ó, tem lencinho. Bebe uma aguinha aqui, aí, Elô. Não.
E eu tava lembrando ele pegava de um jeitinho especial na minha mão, sabe? E eu igual, pegando igual, assim, nele, né? E lembrei Olha, que disso, bem. sabe? Não delícia. sem Olha, nenhuma você lembra. palavra, sem nenhuma, só a maneira de pegar na mãozinha. E eu Gente, que lembro, né? experiência Então, maravilhosa. assim, é isso. Chega, Que vai, acabou. delícia. Próxima. Muito É legal, muito Elô. bom, é Muito muito Gente, bom. forte, né? fortíssima. Gente, coisa com pai. Meu Deus. Coisa com Você, Lô, pai. fala, vai, eu quero ouvir de vocês também. A mesma Vai, pergunta? vai, eu vou Ela- mudar o ela- Vamos script conversar, aqui, vamos, vai vai ser, vamos vai, perguntando. vai ser. É, Fala só um pouquinho do eu seu. também, o meu pai, nossa, eu vou começar a chorar também de falar, porque meu vamos. pai se foi tem 1 ano, né? E. Ai, gente, vou Vai. beber água. Eu vivi 57 anos com o meu, né? Uhum. E o meu pai, meu pai, gente. Já vou. Vai, fica aí. Ele não era de igreja, ele era muito crítico de igreja e tal, Uhum. mas ele creu no evangelho, né? Uhum. Deus pôs o João lá, né? Meus irmãos, tudo mais, mas o João conversava muito nos almoços na casa da minha mãe, na minha casa, com meu pai sobre a Bíblia, sobre o evangelho. E meu pai, agora que ele se foi, e agora que a gente, né, recentemente que a gente começou a estudar o design, a gente começou. Como eu vi a figura bíblica em todos os sentidos no meu pai, Que benção. Ai, que lindo, Elô. mesmo ele sem saber da Bíblia. Então foi um Você privilégio. vê como o Então, homem é um projeto cada de Deus. Né? história porque o meu pai ele nunca foi estudioso da Bíblia, né? Mas ele foi criado pelo Senhor. Né? Mas o Senhor coloca no É. coração do homem, gente. Exato. Porque o meu pai, ele cuidava mesmo da gente, da minha mãe, sabe? Até a gente fez uma festona de bodas de ouro para eles viveram, né? Eles ficaram, né, 58 anos Sim. casados, né? Privilégio, né? Então, quando ele faleceu, eu até coloquei uma fotinho lá no Face para avisar, né, que ele tinha falecido e tal. E eu coloquei isso, eu falei, olha, meu pai foi muito bíblico nesse legal. sentido, porque ele foi protetor, ele foi cuidador, provedor. Então, isso foi uma figura do Deus Pai mesmo, né, representando aqui para mim. Então, Que legal. eu louvo e agradeço a Deus, porque eu fui muito privilegiada. Que benção. Amém, amém. E ele era, assim, também talentoso, sabe? Tudo, ai, conserta aqui, pai, faz aqui. Ele se envolvia, ele cozinhava, ele ajudava em Criativo. casa. Ele ajudava em casa, ele era Legal. amigo. Nossa, delícia. um amigão. Muito, muito. Ai, que delícia. E você, Muito Dani, bom. conta E um você? pouquinho. Eu Conta tive um o pouquinho. Eu lembro, seu pai também era muito legal. O que vem à minha Lembro muito. mente, o meu pai, ele era uma pessoa muito... Eu sempre, quando eu fecho os olhos do meu pai, eu lembro o sorriso dele. Sim, eu também. E o abraço dele, ele tinha uma mão muito grande, assim, forte, né? Então, ele era muito alegre, tinha uma força física, ele era meio brutão, né, Elô? Aham. Mas me vem à mente essa alegria que ele tinha de viver, apesar de todas as circunstâncias difíceis que ele enfrentou desde sempre. Mas eu não tenho lembrança, eu convivi com meu pai pouco, 26 anos eu convivi com meu pai, né? Mas eu nunca vi o meu pai sem essa Nossa, nem eu. força de Essa alegria que enfrentar ele tinha. as coisas, né? Bem-humorado. Exato. Então, eu lembro desde meu nascimento até quando o Senhor o levou, foram muitas fases que a gente viveu, de batalha, de luta, com trabalho e tudo, mas eu não tenho memória do meu pai murmurando, Que legal. fraquejando, reclamando assim no sentido depressivo, Tá difícil. por causa da que vai- vida. Aham. Não. Ele fala assim, isso daqui não deu certo, eu vou procurar outro caminho. Eu vou procurar outro caminho. Que legal. Então, eu vejo muito a perseverança, né? Que Deus E isso tem, traz segurança para a nós, força né, de Dani? Deus, assim... Sabe essa característica que Deus tem, né? Que Deus é um Deus forte, mas ele é alegre, ele é bem-humorado. Quando a gente vê Deus nas E situações... essa questão né? desse ser associado a trabalho, não é? É. Porque na hora que você falou do seu pai, nós essa três coisa do falamos isso, servir. né? Exato. Deus coloca no coração do homem isso, né? É exato. natural. Então, eu tenho isso de memória, Que assim, legal, de muito um homem bom, Dani. que me deixou um legado muito
muito... Ele sempre falou para mim, filha, você seja humilde e seja corajosa, né? Assim, tenha humildade e um homem extremamente simples, Olha só. né? Meu pai sempre foi um homem muito simples, mas que ensinou lições para mim preciosas do que realmente valia a pena na vida, do convívio, do contato. Quem conviveu com ele, assim, ele era um tio muito brincalhão com todo É. mundo, um tio muito amor, meio que todas as crianças gostavam de estar com ele, Sei. assim. Então é muita paternidade, né? Que Essa coisa gostoso, né? de cuidar, de proteger, de prover, né? Prover, é. É isso que eu lembro do meu pai. Muito bom, muito É bom, isso. muito bom. Vamos voltar ao script. Vai. Bom, acho que essa Muito- outra pergunta aqui a gente acabou Sim. Sim. falando, É verdade, né? né? Como a sua experiência, né, com seu pai terreno influenciou sua visão É. com É Deus Deus, nós como pai, conversamos. exato. É sobre Então, eu isso, que né? quero perguntar agora Legal. para a Sim. Dani. Vamos mudar um pouquinho aqui, né, agora, da questão da dificuldade que os homens têm, né? Uhum. Porque não é fácil ser homem também, né, gente? Uhum. Qual você acha, Pir, que é o maior desafio que os homens enfrentam hoje para viver, né, o homem, o cristão, né, Uhum. para viver essa paternidade, né, segundo a Bíblia? Quando eu, Que eu você acha? penso, né, me vem duas coisas. Quando a gente pensa num homem cristão, eu acho que o maior desafio do homem, mesmo sendo cristão, é desfrutar da paternidade de Deus. Porque o pecado, ele vem, o homem ele tende a querer lutar sozinho, né? Uhum. Ele não se deleitar nesse Pai celeste que ele tem à disposição dele, né? Ele pode viver aqui na terra como um homem cristão, lá no quarto dele, se aconselhar com o Senhor para poder derramar do Senhor sobre a sua casa, né? Então, às vezes eu vejo que o homem ele fica tão atarefado, né? Eu tenho que prover, eu tenho que cuidar, eu tenho que isso, e às vezes ele não para e fala, eu vou pro meu pai, né? E eu vou desfrutar Ele desse buscar, pai, né, na no fonte que meu é pai, dele. para eu poder, né? Então, ele fica no meio termo, né? E muitos homens cristãos, né? Eles não, acho que o desafio é se dedicar a conhecer essa paternidade, essa característica de pai. Porque eu acho que a gente conversa muito sobre trabalho, né? Sobre o trabalho do homem, a provisão do homem, mas essa paternidade, homens, vocês têm um pai, Sim. que é o seu maravilhoso conselheiro, Relacionamento, que né? ele é mais forte do que Relacionamento você, com Deus, né? né? Uhum. Ele é mais forte do que você, Que ele pode se inspirar. exato, ele é muito mais sustento do que você é para Uhum. sua casa. Então você pode conhecer mais Você da bebe paternidade. dele, do Isso. Deus Pai, né? Não tem que sair tudo de Então, você, né? isso, porque existe uma guerra, como tem dentro do nosso Uhum. coração. Eu, né, sou casada com o Rô, sou mãe de 2 meninos, né? E a gente vê o quanto é essa luta mesmo de falar, opa, peraí, eu tenho essa característica, mas eu não sou órfão, Sim, exato. né? Eu não sou um filho Não órfão do somos, Senhor. exato. O Senhor é o meu pai, ele não é só o meu Deus, Uhum. né? Então, E Deus não tem netos, netos. né? Ele tem filhos. Exato. Então, para mim, assim, na minha experiência, até dentro da minha casa e nos aconselhamentos, né, a gente vê muito isso que é um desafio o homem cristão realmente desfrutar, né, Sabe desse pai, desse Entendi. Deus pai. Não é o Sim. Deus que vai me dar sabedoria para eu planejar um investimento, para eu comprar minha casa, para eu. É o pai, né? Sim. É o Ele pai. lembrar que ele é filho Filho, de isso. Deus, Pai. Exato. Eu tenho visto também um outro aspecto, né, dessa dificuldade dos homens hoje, é em relação, eles não sabem mais o que eles são, Isso. né? A identidade deles está arruinada, está invadida pelas mulheres, É. né? As mulheres assumiram muitas É isso que coisas, eu ia né? falar. O outro As- desafio é isso. Lidar com as Assusta, mulheres. exato. Né? Então, as mulheres foram para o quadrado deles
Eles sim. com medo, tipo, isso é meu, mas não podem, porque elas gritam. Aí muitas mulheres, pela graça do bom Deus, estão saindo do lugar deles, só que esse buraco está vazio ainda. Exato. Porque eles não sabem se eles podem assumir de verdade ou não, né? Então, eu sinto que Da- essa é uma grande dificuldade hoje no Que nosso entra dia. na questão de conhecer a Deus Pai, né? Uhum. É isso que eu ia falar, um ponto. Entra, né? Porque essa questão do trabalho, ao longo dos anos, foi assim, ficando muito associado à questão do homem provedor Uhum. à provisão material. E quem Exato. A manda? provisão né, é a escola, a melhor escola, é a É. roupa, é a comida, é a casa, é o teto, é a viagem, é o É. conforto. Então, É. se estreitou na figura do pai, da paternidade, essa Provei provisão. isso. É a provisão material, né, E Ilô? toda a questão emocional, espiritual acabou ficando também Com a mulher. com a mulher. E isso tem a ver com o que você acabou de É. falar, né? O homem, isso é um desafio para ele se relacionar com Deus Pai Uhum. e ele aprender e ele saber que é muito além, né? Exato. Que ele é o provedor espiritual, É. ele é o provedor emocional da Elô, casa. lembrar, né, que É muito mais, né? Adão não teve que trabalhar para dar uma melhor escola ou comprar um carrinho, Não. melhores roupas, shopping, não tinha, nem existia isso. Então não Uhum. era sobre isso, Não né? é sobre Não isso, é né? sobre isso. E continua não sendo sobre isso. Exatamente. Então, provavelmente vocês vivem isso com os maridos, né? A maturidade no casamento vai levando a gente a ter outros diálogos, tanto É. como mulher, como eles como homem, né? E que delícia Deus nos levar para esses reconhecimentos da nossa cegueira. É. Tipo, nossa, a gente não via Deus assim tão claramente, né? Mas sim. E agora a gente está podendo perceber, né? E que delícia poder ter um podcast para falar isso, Muito né? bom, Que o muito Senhor bom. leve isso, né, para jovens, para E isso é meninos, libertador, né? Porque, por exemplo, porque o Deus Pai, ele está acessível, né, aos seus filhos, né? Sejam eles crianças, jovens, adultos e idosos, homens idosos, né, que são avós, né? Eles podem desfrutar, né, dessa presença do Deus Pai. sim, Eu acho isso maravilhoso. Você ia falar, Elô? Não, eu ia falar dessa questão de o homem, ele se perdeu nisso, né? Então, por exemplo, ele pode se envolver com as tarefas domésticas, Sim. né? Uhum. A escola do Totalmente. filho, né? Se é pai de menina, Uhum. né? Porque o homem, ele é provedor de tudo isso. Né? E lembrar Então, de que isso Deus foi muito distorcido, né? vai cobrar deles, né, Elô? Sim. Vai cobrar do homem, né, tudo que Sim, ele vai criar, né? É. E a responsabilidade é dele em deixar pai e mãe, né, para se unir à sua mulher e se Exato. deixar por isso que, voltando lá no Gênesis, né, acho que é Gênesis 2:15, né, o Senhor criou o homem e colocou no jardim para o cultivar e guardar. É tão profundo isso aí, Uhum. lembra? A gente estudou lá no Sim. design, o que significa você cultivar e guardar? Uhum. É uma série de ações. É. E a E é sociedade trabalhoso contemporânea, mesmo. e a sociedade contemporânea foi destituindo isso e deixou simplesmente a prover material. Exato. Essa é a confusão de Satanás, né? Exato. Ai, ai. Posso Isso perguntar, aí. Elô? Vai, meu Deus. Elô, Uma tem fácil uma agora, hein? perguntinha aqui. É. Nós sabemos que tem muitas pessoas Aham. que vocês já devem ter conversado com mulheres assim, e homens também, que têm muita dificuldade de se relacionar com Deus como pai, por marcas profundas nesse Sim. relacionamento, né? E há um tempo atrás aqui eu tive contato com uma pessoa com muita dor Uhum. por causa da figura paterna, né? De abandono mesmo, de não quer saber, né? Não Sim. quis saber quem é o filho, não quis saber. Que triste. E isso é muito triste, É. né?
Então, nesse sentido, Elô, você teve o privilégio, né? Nós tivemos o privilégio de termos figuras muito mais positivas Uhum. do que negativas, né? Sim. Então, a minha pergunta é, como que o evangelho, ele pode contribuir com uma pessoa com marcas muito dolorosas com a figura paterna, né? Sim. E essa pessoa ter um coração transformado pelo evangelho. Sim. Sim. Como que é isso para você? Eu tenho usado muito, né, em aconselhamento e que a gente vai compartilhando, né, da Uhum. palavra do Senhor com essas pessoas que sofrem realmente. É uma dor legítima. Isso E real, existe, né? Real, real, nossa, é e muito. realmente É, é é dilacerante, né, essa dilacerante. dor. É Então, a gente, dilacerante. primeiramente, né, a gente tem essa compaixão de Jesus por essa alma, né, por essa vida Uhum. que realmente está sofrendo. Mas a vida dela não é sobre É. isso, não é sobre esse sofrimento, né? Então, sempre relembrar. E quando a gente, né, pessoas que não têm nem fé nem esperança sobre uma mudança que precisa, a gente sempre pede. Confie na minha fé. Se Uhum. apoie na minha fé, porque eu sei em quem eu creio, eu Uhum. sei o Deus verdadeiro que te criou, que Uhum. tem propósito para a sua Aham. vida. Então, acredite, mesmo que você esteja tateando e não esteja sentindo nada, mas acredite, porque ele é real. Sim. E aí a gente vai ministrando, né, e trabalhando sobre essa paternidade. Salmo 139, que é É. maravilhoso, que Deus tem Exato. propósitos benditos, e ele escreveu ali É. todos os dias. Uhum. E Deus não perdeu o controle, nem estava escondido quando essa pessoa estava sofrendo. Exato. Não estava, É. né? Mas Deus usa e permite. Não que ele é maldoso, ele quer ver os seus filhos sofrendo, não é sobre isso. A Aham. queda traz essas consequências Em ruins. todos nós, cada um numa proporção, né? Mas Deus permite essa ferida e ele mesmo a ata, É. né? Vai falar lá em Jó, ele mesmo tem o bálsamo para cura, para cicatrizar. De novo a minha história, né? Eu perdi meu pai muito cedo, mas nem por isso eu perdi a identidade de pai. E pelo contrário, eu já falei várias vezes quantos pais o Senhor Exato. Pais colocou e na minha mães, E né? vida. se a pessoa fica ali, né, ruminando ali no sofrimento, ela fica cega Vai ficar cega, ela está para esses tateando. outros, né, O essas que o outras Deus está figuras tá tá trazendo permitindo e a colocando. providência de Deus, né, na vida da Exato, gente. Então, na exato. verdade, né, quando a gente entende o evangelho, Isso. nós precisamos primeiramente entender o evangelho Uhum, real. uhum. Esse é o primeiro passo, e é o passo É. para a nossa restauração nesse sentido de Porque o evangelho, paternidade. o Senhor traz ordem, né, Atrás ordem é pro caos onde da tem nossa vida. desordem, Então, né? é no relacionamento com Deus, né? Isso. Exato. O mundo era sem forma e vazia. Assim é a Uhum. vida perdida também, Isso. né? Uhum. E o quanto que essa alma tratada, essa vida, ela vai ser curada, porque Deus opera Ah, opera. maravilhas e ela vai poder testemunhar. É, E ela vai exato, ser boca do Senhor para exato, outras pessoas exato. que estão sofrendo a mesma É, coisa e ela é isso poder aí. entender a dor, né, da outra pessoa e junta conseguir Glória a Ela ser levantar, Deus. usada, ser né? usada, exato. Ser Ela vai usada ter pelo Pai. Por isso que é o exatamente. ponto, é o evangelho, o É o evangelho, entendimento. é o evangelho. É o Exatamente. nosso Muito relacionamento com bem, Elô. Deus. Muito bom, muito bom. Elozinha, Legal. agora mais uma para você aqui, ó. Fala. Qual o papel da mulher, como esposa ou mãe, no apoio à transformação de um homem para que ele realmente viva a sua vocação de pai? De pai. De pai. Então, como que essa mulher pode contribuir? Abre um Deixa eu até parênteses. ajeitar o microfone aqui. E não atrapalhar. Manda um recadinho para nós, por favor. Tô aqui, ó, Então vai, bebendo. mulherada, atenção. Vai, manda que eu te escuto. Fala que eu te É o que escuto. a gente tá tentando, né? Exato. Tentando, não é fácil. Vai, Elô. Então, a melhor maneira da gente colaborar e ajudar esse homem a exercer, né, o papel dele corretamente, em primeiro lugar, é nós fazermos o nosso, né? E é tudo uma questão de santificação, né? Então, é o nosso, eu vejo muito assim, né, o que a gente tem aprendido. O nosso relacionamento com Deus Pai, Uhum. que nos vai trazer essa ordem que nós estamos falando, esse entendimento. Uhum.
E nós entendermos o nosso papel qual é, de auxiliar, né, de ajudar esse homem a fazer o papel que lhe cabe, que foi planejado por Deus para ele. E nós nos esforçarmos muito para não atrapalharmos, né? Exato. Né? Então, Para sermos apenas mulheres. Sim. E isso é um grande desafio para nós, porque é na questão das nossas inclinações, né? Sim. O homem, ele é inclinado à passividade, Uhum. né? Porque isso, efeitos da queda, né? Efeitos que a queda, né, provocou em nós. E nós, mulheres, que devemos ser auxiliadoras, nós gostamos de tomar as iniciativas. E a hora que isso acontece, Dá ruim. tudo já se desequilibrou e já está do jeito que o diabo quer, né? Exato. E isso é uma luta diária, né? Isso é, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender. Entender, assim, quanto? 30%, meio caminho andado? Depende do Depois o assunto, outro né? é uma... Mas, assim, primeiro ponto, né? Nós, mulheres, entendermos bem essa questão dos papéis e nos esforçarmos, enxergarmos, né? E nós auxiliarmos eles, o papel deles que é de líder, daquele que encoraja, daquele que, né? E a hora que isso não acontece, que a gente fica frustrada, nós também nos comportarmos, né? Isso. Porque a gente tem que levar a graça para eles que nós recebemos do Pai, Exatamente. né? E eles vão ser abençoados, né? Assim, e eles vão... Muitos até assustam quando a gente começa com essa postura, Nossa, né? muitos testemunhos das mulheres, né? Do Projeto E Íntegra é e um Mulherada. tempo para isso, né? É um tempo, então calma, né? Porque muitas vêm falar, mas o meu não é nada disso, o meu, pelo amor de Deus. E a gente também tem que tomar cuidado do quanto que nós somos manipuladoras. Sim. Uhum. A gente manipula muito. É o que eu falei, né? das Ter iniciativas. esse cuidado para não manipular também. Sim, Né? exatamente. Eu lembrei da Nancy, né? Como é que vai fazer para os homens? Tá. Ela respondeu: apenas seja uma mulher. É, Exatamente. sim, Né? no Seja uma bate-papo mulher, lá. né? Que ela falou, A né? Mary, A Como que eu Mary, foi posso a ajudar Mary. ele a melhorar? Como eu Isso. posso fazer? Seja só uma mulher. Seja mulher, sim. Fica no seu papel. Fica que só já no seu é. papel. Exato. Faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Faça a Você sua quer ajudar parte. o seu marido? Seja só uma mulher. É sim. Exatamente. Muito bem. Respondi, Eló? Maravilha, Muito obrigada. bem, Eu vou continuar Elô. tentando. Então, é isso. Todas, mulheres. Isso é o nosso papel, hein? Sim. Lição de casa, sempre. Não é fácil, né? Mas é essa... Mas é possível, né? Com Cristo. Possível, é uma grande aventura isso aí, uma grande aventura, possível. porque a gente tem essa dificuldade, né, de olhar para nós e nós nos percebermos. A gente Totalmente. percebe o marido muito mais fácil. Total. Mas E não que a gente não possa falar para o marido, Lógico. aliás, Deus nos fez para Devemos isso, também. né? Mas é o Auxiliar como, é né? isso, exato. Só que também Quando, é interessante como que nós vamos Encorajar. reagir quando uma decisão for contrária à nossa vontade, né? E a gente sempre pensar que tem que ser o bem da família, confiar na liderança, né? Que Deus usou a vida dele ali para nos liderar. E tudo fica tão mais leve, né? Fica leve. Não Muito. para falar depois um bem feito, né? Que se der alguma coisa errada. Porque daí a gente quer falar bem feito, né? E não, isso não é do Senhor também. E a questão a mulherada, né? As feministas falam tanto de igualdade, né? Nós somos essencialmente iguais. Então, na hora da falha, somos também falhas. nós também somos, né? Então, a gente e isso, gente, é um exercício. Isso é um exercício, porque não vem naturalmente, de né? humildade. Né? Isso é uma capacitação, né? Boa. Muito bem. Mandelou a próxima. Uma pergunta para a Dani. Vamos lá, e Dani. vem. E essa mulher que... Qual seria um conselho para uma mulher que ela tem essa dor ao falar do pai? Essa mulher que, como muitos casos há, né? Nós aqui somos 3 privilegiadas, né? De Confortavelmente. Muito confortável. A gente vem ficar falando de pai aqui no podcast, né? Com pais maravilhosos que nós tivemos. Mas vamos falar um pouquinho
dessa que tem essa Que dor, né? sofre, né? Uhum. Que não teve esse pai. Olha, o que O eu que que a vou gente falar para falaria para ela, né? ela? Vou até falar aqui para ela. O que eu quero falar para você que teve uma decepção, né, com o pai, Um ou pai que não nem fez o conhece, papel, né? né? Que nem Porque conheceu, tem, não não sabe quem é. conheci meu Quantos? pai, ou meu pai foi um pai ausente, ou ele me abusou de mim, né? E de novo eu quero Um falar pai para egoísta, né? você, Nossa. voltemos à palavra de Deus, né? Quando isso foi forjado no meu coração, eu falei, Senhor, existe um propósito muito mais profundo nisso. Quem definiu quem seria o seu pai terreno? Foi o seu pai celeste, né? Exato. Então, quem Parte escolhe daí. Uhum. aquele homem que Deus vai usar para gerar a nossa vida é o próprio Deus. E Deus, ele pode se revelar para nós, e geralmente isso acontece a partir de Gênesis 3. As nossas dores são um, é um mar de oportunidades de você conhecer ao Senhor, né? Isso. Então, aquele pai que te feriu, que tocou em você como não devia, que falou com você o que não deveria falar ou como deveria falar, ele também é um instrumento de Deus para que Deus atraia o seu coração para o coração de Deus Pai. Então, o que eu diria para você é: conheça o seu Pai verdadeiro, que é o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né? O seu Pai verdadeiro é o Senhor Deus. E aqui na terra, ele decide por quem nós vamos chegar aqui. Pode ser o seu pai biológico ou um pai adotado, né? Que você foi adotada, não importa. Mas a forma de você ser tratada é conhecendo o seu verdadeiro pai, que é o Pai, o Criador de todas as coisas e o Criador da sua própria vida. E aprendendo com o seu Pai verdadeiro como você pensar, sentir, se comunicar com essa pessoa que te feriu tanto. E aí sim, como a Elô disse, né? A partir de tudo isso, com certeza, Deus vai te usar na vida de muita gente. E um assunto É importantíssimo isso. que não poderia deixar de falar é liberar perdão, Total. É, eu ia falar né? isso O agora. perdão É, liberta, né? né? Perdão cura. Porque a gente só vai aprender isso, né, Ilô? Porque com certeza vai ter que passar pelo processo de reconhecimento de onde foram as feridas, confissão, perdão. Às vezes vai ser possível uma conversa com esse homem, às vezes esse homem já morreu, né? É, Cada um tem umas situações. Mas você vai perceber que a partir do momento que você se relaciona com Deus Pai, quanto você fere Deus Pai. O quanto exatamente. você maltrata Deus Pai, o quanto você desconsidera Deus Pai e como esse Deus Pai se relaciona com você. A partir desse relacionamento, você vai sendo forjada para derramar sobre o seu Pai terreno o que você recebeu do Pai celeste, né? Celeste. Porque a gente só tem condição de amar alguém porque ele nos amou primeiro. E um amor não romântico, mas um amor Sim. verdadeiro. O que é Sacrificial. esse amor real de É. Cristo. Então, esse relacionamento nos ensina a perdoar, nos ensina a sermos humildes, Traz né? entendimento, né, A Dani? realmente reconhecer as falhas que É. nós temos e as histórias dos nossos pais, né? Quais dores eles viveram para derramar tanta coisa assim sobre os filhos. Tem história aí, né? E que privilégio você poder ter sido tocada por Deus para que a partir de você, os seus filhos, o seu marido possa conhecer características de Deus, E né? fica esse aconselhamento importantíssimo, né, para É, essa mulher que tem essa dor que às vezes que é real, que né? é real, né? Não vamos tirar aqui que De a pessoa jeito não nenhum. passa o que ela está De passando e jeito nenhum. muitas convivem ainda, Uhum. né? Sim, Porque tem pai que não morreu e está aí fazendo é maldade até agora, verdade. desprezando, abusando e usurpando, Uhum. quantas É. histórias tristes, né? Mas é conhecer e se relacionar com Deus, porque é um outro padrão de É amor, né? outro amor, É um gente. outro padrão de amor. E isso é derramado em nós. A hora que vem esse entendimento, você aprende sobre perdão,
você aprende sobre graça, você aprende sobre pagar o mal com o bem. Sobre confiança, Tudo né, o Lu? contrário do que a gente quer. É Tudo o que contrário, porque a gente quer vingança, a gente quer justiça, Autojustiça. autojustiça, né? E uma E o consequência de quem é padrão de amor de muito Deus é ferido outro, né? essas pessoas têm muita dificuldade de confiar, né? Isso, Quando elas também. sofrem muito, né? Totalmente. E Deus entra nesse lugar porque Deus é digno da sua confiança, né? Você pode confiar na palavra dele, porque ele vai fazer o que ele falou que vai fazer. Isso. Se ele falou que ele vai A te proteger, promessa ele vai te dele, proteger. sim. Se ele falou que ele vai te sustentar, ele vai te sustentar. Que ele vai suprir suas necessidades, ele vai suprir suas necessidades. Pode ser que seu pai terreno não fez nada disso, E essa mas questão Deus faz. dessa mágoa, dessa dor, vira uma paranoia, né? Porque Vira. você tá com aquilo, você fica remoendo aquilo, a Faz sua mal. vida vira em torno Aí daquilo, e você entra deixa o de que a viver gente chama de portinha pro capeta, né? a Porque brecha. quando É. você não deixa Deus entrar, aí o inimigo entra, né? Sim. Aí a sua vida vira um inferno, né? E o mais bonito de tudo isso é que o Senhor mesmo vem, né, Ai, até que nós, benção. né? É um amor tão grande Ai, que delícia. que é ele que é um amor que ele que nos atrai, né, Amém. para E ele ele. provê a roupa necessária para a Não é gente usar, né? A demais? gente não... É melhor nem querer tentar fazer, porque dá ruim também, né? Então, acho que eu respondi, né, gente? Maravilha, Mas foi pensando ótimo. nisso, Diga. eu quero passar para você, que nós Sim, estamos aqui sim, hoje, ó. então. É, Elô, tá uma roda viva, não. com certeza a gente tem visto, né, uma sociedade onde as responsabilidades que biblicamente são uma bênção, para a sociedade é um peso, né? Sim. Por exemplo, quando um homem se casa e antes dele ter filho, as pessoas falam para ele, ó, dorme, porque depois nunca mais você vai dormir. Faz terrorismo, né? Ai, vai comer pizza, mas depois nunca mais você vai comer uma pizza, você só vai comprar fralda, Não, né? por um tempo até que é verdade. É, mas essa coisa Mas do é nunca isso, exatamente. mais não é verdade, né? Então, Elô, uma pergunta que eu queria fazer pensando na gente, né? Sim. Como nós, mulheres cristãs, né, que Uhum. temos contato com homens, Sim. né? Muitas têm irmão homem, filhos homens, né? Convivem nas igrejas com homens. Nós estamos aqui com o André, É que nos verdade. abençoa tanto, É né? um paizão. Que é um paizão. Como nós, mulheres, podemos realmente encorajar os homens para Sim. assumirem esse papel de pai, Uhum. mas de maneira com muita alegria, Sim. para poder realmente desfrutar disso, né? Sim, sim. E não acreditar nessa mentira que é De imposta, opressão, de que não é Exato. feliz, que é só trabalho, que né? acabou sua Custo. vida, que perdeu sua Custo, mulher, né? é. Como que a gente pode encorajar essas mulheres que têm contato com homens Sim. para encorajarem os homens a viverem Sim. com alegria? Eu digo, a resposta vai ser para os dois, tá bom? Não é só Uhum. homem ou mulher, né? Mas trazer primeiro princípio, né? Que filho é a herança bendita do Senhor. Amém. Aqui, né? É. Quem recebe, recebe uma herança, né? E quem não tem, não recebeu, né? É. Então, desfrute com alegria. E esse Deus Pai, ele também gerou o seu filho, Deus Filho, né? Que é Jesus. E esse relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, né? Também ele pode desfrutar na mesma proporção sobre isso, né? Em assumir, enxergar o papel do filho ali, né? Que o filho, ele serve, ele cuida, esse amor sacrificial, né? O pai entregou o filho mesmo por amor sacrificial por alguém, a sua Sim, igreja, né? A sim. sua noiva. E assim deve esse homem também se entregar para sua mulher, para cuidar, proteger o seu filho, não irritar os filhos, como tem, né? Acho que está em Efésios, talvez. Efésios, né? Efésios, pais, não irriteis os vossos filhos. Amar, né? Esse amor que é sacrificial, assim como de Jesus. É sacrifício, sim, ter que trabalhar mais para pagar uma fralda melhor. É sacrifício, sim, ter que... Você está cansado, você quer tomar um banho, mas tem que sentar e cuidar do seu filho, dar a janta, ter ali companhia com ele, brincar, ensinar. Gastar tempo, né? Ficar Tempo de qualidade, né, Sim. com o filho. Então, assim,
trazer esse princípio e essa alegria. Não tem como isso não trazer alegria. E muitas coisas a gente fica preocupado com as coisas terrenas, e o principal a gente tem que pensar nesses homens, essa família tem que pensar no coração, no que é eterno, Amém. né? No que nós vamos construir para o Senhor, Exato. né? E ensinar do Senhor para esse filho, e enxergar essa responsabilidade como privilégio. Uhum. Acho que isso muda tudo, né? E tira um peso chato, mas de trazer o privilégio Desfrutar, né? É um de poder desfrutar. fazer, né? E isso é lindo demais. É lindo demais. Que bênção. E é como que você você falou, é uma herança. Herança Herança bendita. que vem pronta, gente. Então, Ó, você ganha, o você Senhor herdou trabalhou aquilo. A pessoa que e delícia te ganhar uma entregou. herança. E como você O que você falou faz na com aquilo? resposta Você- anterior, Ai, Você gente. desfruta de uma É, herança. você Deus- imaginar pra que Deus, você. Deus, por exemplo, quando ele deu, não sei se eu, quando eu tive os meninos, eu tinha uma consciência, mas não tão grande como eu tenho hoje, assim, que Deus, quando fez o André e o Felipe, ele quis entregá-los a mim e ao Rô, Uhum. com a história deles escrita. Escrita e deixou os- esse privilégio para você e para o Rô, né? Pra Entendeu? gente que é Assim, pai e mãe. Conduzir, assistir de Conduzir. camarote. Você fala para eu participar de uma história que não é nem sobre meu filho, nem sobre outro filho, é É sobre sobre Cristo. Deus. É. E aí você vai entendendo que todas as lutas que você passa em família são bênção. E Exatamente. olha, é demais. E aí, né, que não dá, o objetivo não é esse, mas para os filhos virem, né, tem que haver as auxiliadoras, né? Isso é maravilhoso, essa Sim, história completa, sim. né, de toda a criação, né, que Deus fez, homens e mulheres. Uhum. Certo, Lô? Quer compartilhar mais alguma coisa? Senão, já vou para a próxima Não, perguntinha pode para perguntar você. já. Vai lá, manda. Já falou Manda pro peito que completo. vai. Mandar de cabeça pro gol agora, hein, ó. Olha Você que vai só. perguntar para mim agora? É, eu que vou, bem. Olha Então, só. vamos lá, Elô, Tá. vamos ver. Que sinais práticos revelam que um pai está realmente investindo no coração dos seus filhos? Ó, acabamos, né, de falar sobre Sinais esse investir. práticos. O que realmente prático, palpável, né? Você sempre fala que não é um checklist. Mas são coisas que, vai por esse caminho que é melhor. É. Eu acho que o primeiro, assim, são vários, né? Como a gente sempre fala lá nos estudos, né? Não é realmente um checklist, um to-do list. São princípios da palavra de Deus que a gente vai buscar, tentar aplicar dentro dos contextos de vida de cada um. Um pai que trabalha muito, Exatamente. um pai que trabalha só de Às fim de vezes, o semana. turno da noite, como é que vai sentar com o filho? Não tem Sim, como. pai que ok. tem menos tempo, né? Pai que Aham. tem mais Certeza. tempo, Sim, né? Certeza. Né? Mas eu acho que o primeiro ponto para um pai, eu penso, é ele não se preocupar com a imagem dele, o que as pessoas vão pensar. Exato. Legal. Porque Lu. isso, a gente pode incorrer num erro, num tropeço muito grande de ser esse o motivo pelo qual o pai está fazendo o que está fazendo. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é um conselho prático número 1. Tá. Por que você está fazendo o que você está fazendo, pai? Né? E a Não sei, pergunta porque senão, fica, por que você vai para a igreja com seu filho? É para as e por que pessoas você quer verem? que o seu filho te obedeça? É. Uhum. Né? Por que você está indo na igreja? Por que você está abrindo? Porque senão vai ficar um to-do list. Ai, não, eu vou lá, eu faço devocional todo dia, 7 horas da manhã, e não se relaciona com o filho. Né? Porque é possível você fazer tudo isso sem ter Cristo na sua vida de verdade. É possível, gente, Sem é um conhecer perigo. o relacionamento com Cristo, né? Então, eu acho que primeiro ponto prático, não fica muito na regrinha. Eu acho que seria uma... Primeira regra, saia da regra. É. Porque é um perigo. Não que a regra existe, Sim, é para ser sim. seguida. Não sei se dá para entender, né? Entendemos, Lu. Mas não fica muito em cima, porque o nosso coração é assim, é legalista. Total. E daí você começa a fazer tudo certinho, você começa a chegar diante de Deus e falar, ó, Senhor, agora você abençoa aqui, porque eu tô fazendo tudo. Então, você chega diante do Uma moeda de Senhor troca, com né? méritos, e a gente não tem nada para Nada, oferecer. Nada. Deus não nos deve nada. Porque se a gente for definir Deus numa Nossa. palavra, é relacionamento. Então, É. se relacione com o seu filho de verdade, né? Aproveita o horário do almoço, aproveita uma coisa que ele veio contar Seja para você da intencional, escola né? e
puxa ali o assunto da Bíblia, pega um Uhum, versículo, o que você, uhum, sabe, faz refletir, conversar, né? Andar junto, que pode ser Escutar o 10 coração, né? minutinhos por dia, mas se for verdadeiro, É, fica, né? vale muito mais do que o dia inteiro de, Uhum. né, Boa, você fazer, por que que você está fazendo aquilo, né? legal. Preocupado com o que as pessoas estão vendo, Que legal. E também acho né? que é importante lembrar que o dia D vai chegar. Qual que é o dia D? Uhum. Que o seu filho vai enxergar que você não é um super-homem. Ah, sim, Que esse você dia não chega. é. Esse dia chega. Que você não é o super, uau, né? O É, invencível. Meu exato. pai, meu herói, né? Né? Ai, tem um dia que não. Esse É, dia chega, chega. né? E assim, com humildade, É. o Senhor, né, revela que todos somos, né, pecadores, tanto quanto o filho, Seu né? filho, E exatamente. aí a gente vai começar a E ministrar, isso né? é uma outra questão também, né? Você, a hora que você vai, o pai, né? O nós também, vamos lidar com o pecado do filho, você Sim. também saber lidar, né, com o seu. Porque às vezes você vai lidar ali com o pecado do seu filho, pecando, Com arrogância, com né? ira, com, É. né, não exercendo tudo que o Soberba. pai, o nosso pai celestial, exerceu e derramou sobre nós, né? Exato. Misericórdia, graça. E ao mesmo tempo, você exercer a disciplina. Sim. Aí buscar outra dica, você buscar entender o que é a ideia certa da disciplina. Uhum. Disciplina, a gente tem até como uma ideia negativa. Ai, vai disciplinar, vai Sim. bater. É. Não, disciplinar é a mesma raiz do discipular, Uhum. do ensinar, né? Então, a disciplina é bom, é organizar, é você mostrar o caminho, é você andar junto, é ser discípulo. É Eu uma acho que é buscar bênção. por aí. Que Mandou bem, Lu, bênção, mandou né? bem, mandou Respondi bem. direito. Sim. Total, total. Agora você Respondi. faz De pra verdade. Ai, até esqueci. Vai Peraí, lá, vamos vai ver a lá. perguntinha. Vamos lá, Elo. O que que você quer me Nossa, estamos perguntar? caminhando para o final. É, caminhando pro final. Então, agora, Pir, para você, uma pergunta Hum. sobre mães. E vem. Como as mães, as mamães, podem ajudar seus filhos Uhum. a enxergarem o nosso Deus como pai, Uhum. mesmo quando o pai terreno Uhum. é falho? Esse filho que não tem a figura do pai, né? Sim. Pleno, completo, um Sim. pai provedor, Sim. amoroso. O que você fala para essa mãe? O que nós vamos falar para essa mãe? Olha, Como elas mãe, podem ajudar esse filho, né? eu acho que eu vou Difícil. puxar o gancho que você disse. Não tem como eu apresentar um pai se eu não conheço esse pai celeste. Então, primeiro eu tenho que conhecê-lo. O pai que não falha, né? O único. Porque o meu marido vai falhar, Aham. eu vou falhar, meu pai falhou, minha mãe falhou. Por mais maravilhosos que eles foram, né? Que nós Ai, começamos existe falando família das belezas. funcional? Não. Uhum. Todas as nossas famílias são disfuncionais. A gente pensa que o outro é melhor, né? O que muda é a intensidade da disfunção, né? Só isso que muda, o tipo da disfunção, né? Então, primeiro essa mãe precisa se dispor a conhecer esse Deus, né, como pai, e falar, peraí, eu o conheço. E eu acho que quando a gente tem os filhos pequenos, a gente tem uma fase aí que tem aquela coisa, você tem que inculcar, né? Eu acho que a gente tem que pedir muito isso a Deus, para incentivar o nosso filho desde muito cedo, ele se relacionar com Deus. Sim. Não você ficar o tempo inteiro ali sendo aquela pessoa que vai, por exemplo, sem a minha presença, você não se relaciona com Deus. Né? Permita que os seus filhos vivam as situaçõezinhas deles. Porque pode ser uma tendência as dessa mãe situações- super proteger, né? Porque E daí assim, não deixa o fazer filho o papel viver. eu do vejo Espírito muito Santo, né, na isso, vida dos assim, filhos. como você mesmo Quer disse, a gente resolver. sempre fala isso nos estudos, né? Que infelizmente as mulheres elas procuram uma metodologia, né? E isso elas têm um desejo genuíno. Sim. Porém, essa De geração, resolver. eu tenho orado muito por essa geração, porque nós não vivemos tanta influência quando nós fomos mães, né?
Tipo, nós não tínhamos o YouTube com vários cursos de Não. discipulado infantil, É. de teologia, tananana. Nós não tínhamos, né? A gente se aconselhava ali, né? Como é que tá seu filho e tudo. E hoje eu vejo muito, é um peso, né? Tipo, eu Sim. tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso no café da manhã, se eu não fizer isso no almoço, se o meu adolescente, se eu fizer isso com o meu adolescente, ou com o meu filho adulto, eu tenho que cercá-lo, não sei do É. quê, eu tenho que. Então, São fórmulas, né? Sim. eu falo assim: apresente a sua própria vida com Deus, com a sua vida diária. Como você resolve os seus problemas, a quem você recorre, né? Isso a gente pode fazer com o filho quando ele é pequeno. Ah, tem um amiguinho na escola que ele me maltratou. Vamos orar por esse amiguinho? Eu posso orar com meu filho, mas depois do tempo eu posso falar: filho, vai lá no seu quarto, conversa com Deus. Fala sobre isso com Deus. Então, incentivando o filho a se relacionar com Deus, ele e Deus. Não sempre você, ele, Deus. Você, ele, Deus, né? Porque, voltando à sua pergunta em relação quando o pai falha, eu sempre falo, não é quando, o seu pai vai falhar. Então, esse é o seu pai, esse é você quando for pai ou quando for mãe, né? Sim. Isso somos nós, né? Então, E quando seu pai falha, você perdoa. trazer também, né, uma esperança de que, olha só, nós três já pudemos testemunhar de como o Senhor nos resgatou. E nós não tivemos Exato. mães inculcando a palavra Exato. quando E o de Senhor, criança. exatamente. Ele usa, ele me alcançou, ele vai É. alcançar o filho, ele vai se Vai, revelar, né? Então, assim, o não querer ser o Espírito Santo na vida do seu Exato. filho traz uma leveza. Fundamental, né? E isso não vai te isentar de fazer as coisas. Eu acho que é libertador, gente, quando você entende que você é participante de uma Sim. obra. Você não é a dona da obra, Isso. né? Você não é responsável Por por fazer convencê-lo, acontecer, as né? coisas. Mas você é responsável por viver o Sim. evangelho e derramar sobre o seu filho o evangelho. Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente E poder é, mais abençoar do que manipular, que é uma tendência da mulher. E ainda falando sobre pecados, né? Um grande desafio aí também para essa mãe é ela ensinar esse filho a honrar esse pai falho, né? Sim. Uhum. Porque é mandamento honrar pai e mãe. Exato. E não é, né? Honre seu pai se ele Se ele for for um legal, pai. legal. Ou se ele for um pai normal, um pai provedor, um pai responsável, um pai não. Se ele for um pai cristão, não abusivo, e se o meu pai for um... Né? Olha, Ela como é que eu vou ela honrá-lo? não que, né? Ela vai, o filho vai ser subjugado pelo pai, não é nada disso que a gente tá falando aqui. Mas ele é pai, mesmo Sim. ele sendo um pai falho, um pai errado, um pai que, né? Vai honrá-lo, né? Esse Precisa. filho tem que respeitá-lo, tem que tratar bem, Elô, tem eu que queria até cuidar, assim, seu pai como nós estamos no precisar, fim, né? né? Deixa eu só falar uma coisinha antes, Porque- então, de acabar e ir Pode por ir. final. Uhum. Que o mais interessado na vida desse filho, dessa criança, é o próprio Deus. Amém. Essa mãe pode descansar. Essa mãe pode tirar esse fardo pesado que machuca, que muitas vezes vai fazer ela lá trabalhar mais, produzir mais. O trabalho é do Senhor. É do Senhor. E Sim. quanto que os filhos trabalham no coração das mães também, para tirar toda essa Tudo soberba, isso, né? Trabalhar os essa nossos necessidade de pecados. controle, né? Que é Exatamente. o nosso Porque pecado Deus não aí. vai cobrar dela a figura do pai, né? Não, Aham. Então, isso eu acho que é importante, né? Isso que eu ia falar, a gente tá atento, né? pode O que que caminhar. é como eu vou honrar um pai, né? Como eu vou respeitá-lo, É né? isso, não Eu é? não vou Ai, querer tem que me submeter a um mudá-lo. pai horrível desse jeito. Não. Não, mas você... Porque Deus é assim com a É. gente. Uhum. Então, não é condicionado, né? O reino de Deus, a gente já fez podcast aqui, né? O reino de Deus é assim. É um reino onde existe Exato. amor, perdão, misericórdia, graça, É tudo que ele é. né? Exatamente. E pra gente finalizar, Bora eu lá, queria Dani. só que a gente rapidamente, né? Porque o papo rendeu. Nossa, hoje, foi né? muito olha, delícia. foi Ai, super que gostoso. O papo gostoso. rendeu isso, né? Que vocês dissessem uma palavra para quem está nos assistindo
sobre desfrutar da paternidade de Deus. Dê um conselho para quem se relaciona com Deus ali só conhecendo Ele, né? Como Eu desfrutar Vai, da Lu, paternidade posso de ler? Eu Deus? marquei Você uma falou que frase aqui do Vai. Agostinho, Aham. Santo Agostinho, né? Que Ai, gente, estava. desculpa minha tosse, hein? Uhum. Vai no Vai, personagem, Lu. irmã. Olha só, Agostinho escreveu o seguinte. É tão lindo, gente. É poético demais. Olha só. Cristo consumou o que Adão havia simbolizado, Uhum. pois enquanto Adão dormia, Deus lhe tirou uma costela e Eva foi criada. Da mesma forma que, enquanto o Senhor Jesus dormia na cruz, o seu lado foi traspassado por uma lança. E assim a igreja nasceu, Uhum. pois a igreja, a noiva de Cristo, foi criada do seu lado, assim como Eva foi criada do lado de Adão. Amém. Deus criou o Que ser lindo. humano masculino para ser o homem da casa, entre Uhum. aspas, o chefe do seu lar, para ilustrar o relacionamento que Jesus tem com a igreja, que é a Uhum. casa de Deus. É Amém. muito lindo. Lindo. Amém. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Eu Lu? gostaria de relembrar da, da pessoa de Jesus, né? Uhum. Que Deus é Pai, né? Substantivo masculino, né? A palavra masculino. E Ele deu seu Filho por nós, né? Uhum. E o homem, né? Deus fez o homem e ele representa os três ofícios de Cristo, Uhum. né? Jesus, ele é rei, ele é profeta Uhum. e ele é sacerdote, Uhum. né? O rei, ele provê, fechando aqui tudo que nós Aham. conversamos, Sim. né? O rei, ele provê, ele protege Uhum. dentro do Aham. reino dele. Ai, que Uhum. delícia, É. né? E enquanto profeta, ele é mestre, porque ele foi o nosso professor, ele nos Ensina. ensinou, ele nos admoesta, ele Uhum. nos exorta, Aham. ele nos chama na cabeça, né? Sim. E enquanto sacrifício, né? Enquanto sacerdote, ele foi o sacrifício É vivo, demais, né? né? É o representante também, né? E isso é a figura de Deus Pai, e ele fez o homem, né? O marido, o pai terreno, Uhum. com essas incumbências, vamos dizer assim, com esses Uhum. privilégios. Então, para quem entende, para quem Nossa. crê, é profundo demais, é um tesouro, isso é uma riqueza, né? Então, gostaria de deixar isso Amém. para a gente Amém. relembrar. Amém. Rei, profeta e Sacerdote. sacerdote, E eu né? quero Jesus. deixar algo que também mexe muito comigo. Quando o povo perguntou para Jesus, né? Os discípulos e as pessoas perguntaram, mas como que a gente deve orar, né? E Jesus responde, Pai Nosso, quando ele ensina a oração, né? E eu meditando nesse texto, eu falei, Senhor, o Senhor não ensinou a gente a orar Deus forte e poderoso, né? Não saiu isso da boca de Jesus, né? Jesus falou, Pai Nosso. Nosso. Ele não falou assim, Pai meu, né? E Deus poderoso para vocês, né? Jesus, ele realmente ali, naquele texto da palavra para mim, foi tão forte. Eu falei, É Senhor. no coletivo, né? É no grupo, E ele né? nos chama para ser família, para ser filho, para pertencer ao Senhor, né? E a gente Então, vai herdar, né? Tudo o que Jesus herdou, tudo nós que vamos Jesus herdou, nós somos herdeiro dos cordeiros com santos na Cristo, luz. né? Então, deleite-se nessa Amém. paternidade que o próprio Jesus deixou escrito na Bíblia, para ninguém ter dúvida. Ele É. ensina como ser filho, né? E ele ensina a gente como ser filho, né? Então, que... Ele foi filho Exato, obediente, né? né? Submisso. Exato. Que delícia o nosso Ah, papo. muito Muito bom, eu bom. Eu amei, amei. gente. Por Amei, isso eu amei. quero convidar você a curtir, compartilhar. Isso aí. E compartilhe com muita gente esse podcast, porque eu tenho certeza que essa mensagem Muitos pode homens. ser instrumento no coração de homens, de mulheres, de crianças. Sim. Continue participando. A gente quer agradecer, né, Sim, gente? A com participação certeza. de vocês,
o quanto vocês estão interagindo com a gente tem recebido testemunhos Nossa, tão lindos todos os retornos que vocês têm dado, dos nossa, tem nos podcasts, encorajado não é? demais. Sim. Então, a gente verdade. quer agradecer e fique com a gente no mês de agosto, porque Vai com ser legal, hein? certeza Muito. chama Sim. seus pais, seu marido, seus filhos homens, Sim. para realmente poder assistir os episódios. Que Deus Exato. abençoe. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.